Oi, 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 oi. Gente, muito boa tarde. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Boa tarde. Bem-vindos a FCcast. A abertura direto, né? Gente, a abertura hoje é nosso primeiro podcast. E aí, eu e o Carlos, né, a gente tava... Olha, a gente precisa muito trazer o Arthur com o Vitor com a gente, porque são duas pessoas que estão somando muito na nossa vida e está aí em grande crescimento e destacando muito no mercado de trabalho, né? A energia solar, a gente sabe o quanto tem sido importante, né? E o quanto a gente, como empresa e como pessoa física, consegue economizar tendo a energia solar no nosso estabelecimento. A gente fica muito honrado, Fran e Carlos, por estar estreando o FCcast, né, com vocês. E além de grandes amigos, são ótimos profissionais. A gente sabe que quase todos os dias a gente está em contato, né? E temos recomendado muito vocês também. Não, a gente chega lá pra gente, assim, só gratidão, porque acho que o melhor presente que a gente tem é quando a gente recebe um feedback de outra pessoa falando: ei, o Arthur te indicou, o Vitor te indicou. Confia, gente, o trabalho é bom. E aí, quando chega o leads de vocês, é garantido, porque é conhecido, né, de vocês. É uma segurança tanto para eles quanto para a gente. Sim. E é maravilhoso. A gente só tem a agradecer a parceria, a FC Contabilidade e todo o nosso time que está lá agora no momento trabalhando e organizando tudo com tanto carinho. Agradece muito a vocês. Com certeza. E para comemorar, amor, Como hoje é o primeiro episódio, a abertura, não pode faltar aquele brinde, né? Com certeza. Para inaugurar em grande estilo o podcast, FCcast. Nós vai brindar agora em grande estilo. Cadê o champanhe? Vamos começar com o champanhe logo? Com certeza. Vamos começar? Pelo melhor, né? Pelo melhor. Meu trabalho tá me matando. Segunda-feira à tarde, champanhe e bolo, né? Forças. Vamos começar, porque... eu trouxe pra vocês aqui, coloquei em cima da mesa, Carlos. um ouro branco. Vocês sabem, adivinham por que eu coloquei o ouro branco? Eu posso chutar. Pode, vai lá. Eu até conversei isso com o Carlos uma vez, posso estar errado, tá? Mas se eu não me engano, a tributação do ouro branco, ela tinha formado de uma forma diferenciada, né? Porque eles começaram a enquadrar o ouro branco como biscoito wafer, para ter... Aí a redução de qual imposto eu não vou saber dizer, mas eu sei que foi uma jogada contábil, não foi? Foi. Olha, você tá... Informado, pessoal. O Vitor tá informado. Amor, explica aí, o que aconteceu com o ouro branco? A questão do ouro branco, a indústria viu que tinha a possibilidade de fazer alteração do nome do ouro branco. Não mais bombom, mas wafer. E o wafer tem redução de imposto. Eles pegaram essa jogada e fizeram essa alteração de nome. Hoje não é mais bombom, e sim o wafer. E com essa pequena alteração, houve uma grande redução de imposto. Tanto IPI, PIS, COFINS. E com isso a indústria conseguiu economizar muito. Mas o governo já foi lá e alterou novamente. E aí, assim, a gente da área contábil sempre tá pesquisando, inovando e procurando opções conforme a legislação que a gente possa estar reduzindo o imposto dos clientes. E isso tudo é conforme a lei. Eles viram a opção na lei que poderia ser feito e fizeram. Fechou. Bora lá. Um brinde. Quase acertei. Tá? Bem-vindos ao FCcast. Muito obrigada, meninos. Obrigado. Vamos lá. Agora que eu tenho certeza que tá todo mundo muito, muito curioso. Vamos falar um pouquinho sobre a missão da empresa hoje, da MetaSum, né? Vocês que são sócios fundadores aí da MetaSum, que vem trabalhando muito e a gente vem acompanhando vocês de perto. E o quanto vocês têm feito diferença na vida de cada pessoa, de cada empresa. Quer falar, Vitor, sobre isso aí? Fica à vontade. Então, na realidade, a gente, na verdade,
eu comecei a empresa, né, há alguns anos atrás, e desde de jovem eu sempre fui empreendedor, né, desde os meus 19 anos, mais ou menos. Então, assim, a gente já tem um pouco de bagagem, a gente é novo, né, ainda, mas a gente já tem uma experiência ali de no mínimo 10 anos, mais ou menos. Por aí mesmo. E sempre trabalhamos nessa área de engenharia, né, de construção civil, por conta da nossa família, né, que vem dessa área. Então, assim, quando a Meta foi criada, eu comecei praticamente sozinho com uma pessoa, e a missão da MetaSun se resume em resolver problema das pessoas, né? Todo mundo quer sanar os seus problemas, que seriam problemas de energia. E hoje a gente aqui em Rondônia, a gente tem muito problema com isso. Só que a gente também viu no mercado uma deficiência muito grande, que seria a prestação de serviço. Muita gente não dá um pós-venda de qualidade. Então, o que a gente fez? A gente começou a juntar todos os prós e contra das empresas de serviço e começou a mapear essas pequenas coisas que o pessoal não dá importância e que para a gente é muito importante ter o nosso cliente como um parceiro, um amigo, entendeu? Então, hoje a Meta ela prioriza muito os clientes. Tá até brincando, acho que o Vitor nem sabe, mas assim, direto os clientes ligam para mim pedindo outras coisas para eu ajudar, e a gente sempre tá aberto a ajudar. Deu um problema na elétrica da casa lá, tem como você ajudar e tal, indicar um profissional, ou o nosso próprio profissional pode ir lá fornecer essa mão de obra, né? Então a gente sempre tá ajudando também os clientes a isso. Que lindo. E a gente vendo essa história de como vocês são jovens ainda e como o empreendedorismo faz parte de vocês, desde a sua família, sua mãe, né? Vem construindo uma história ao longo dos anos. E também hoje, que vocês trabalham com a energia solar, qual o benefício que os clientes têm em estar utilizando o equipamento solar na residência deles, no comércio? Qual é o benefício que eles conseguem com isso? Existem inúmeros benefícios, né, Carlos? Mas assim, eu posso pontuar alguns e talvez sejam os mais importantes, né? Algumas pessoas não fazem contas e não fazem ideia de quanto eles gastam com energia, né? Então, quando você vira você vira uma geração própria, né, digamos assim, você elimina aquela parte de vou passar o resto da minha vida pagando por uma coisa que não é minha, né? Ou seja, a energia. O aluguel que não retorna. É um aluguel que não retorna, igual casa própria é aluguel. É basicamente isso. Então, assim, quando você ou financia uma energia solar ou você paga a energia solar à vista, que seja, você já tem um payback, né? Você já tem um retorno. Se for, por exemplo, financiado, você vai ter o tempo de maturação ali do financiamento, né? 4 ou 5 anos, que seja. Depois, aquela energia, basicamente, vai retornar tudo para você, né? Você vai ter aquela economia de 95% que o pessoal fala, né? Então, hoje os bancos estão financiando, tá muito mais acessível isso para o povo, para os empreendedores, para os comércios, né? Tem, por exemplo, hoje o Banco da Amazônia tem um incentivo do FNO para os empreendedores para conseguir um crédito mais barato para colocar energia renovável, né? Então, assim, hoje tem muitos benefícios, né? Geralmente, as parcelas do banco fica bem abaixo do que você paga de energia. E geralmente são parcelas fixas. Então, por si só, você financiando já vale a pena, né? Porque você já vai enxugar ali aquele custo, né, que você tem na sua empresa, na sua residência. E logo depois, né, você termina de pagar o financiamento e começa a pagar só aquela taxa de distribuição que eles cobram.
Nesse caso é interessante porque 4, 5 anos, depende do modelo que você vai estar implantando no sistema. Depois disso, o sistema é seu. E tem uma durabilidade muito grande, né? Mais ou menos aí uns 30 anos de durabilidade. Meninos, sexta-feira eu estava fazendo um planejamento estratégico para uma empresa. Minha cliente mandou uma mensagem para mim falando assim: Fran, tô para desistir, aqui só eu que aposto nas coisas. Minha família, ninguém quer abraçar. Quando ela me mandou essa mensagem, minha agenda estava lotada. Eu desfiz minha agenda e falei assim: vamos conversar, eu preciso de uma tarde com você e a gente vai fazer alguma coisa. Quando eu cheguei lá, eu ouvi dela que a Energisa, ela tava pagando 4 mil de energia. 4 mil de energia por mês. No mesmo momento, vocês entraram na estratégia. Eu falei: olha, nós temos um cliente, a MetaSun, eles fazem financiamento e eles já me falaram que o financiamento deles são facilitados, eles têm parceria muito boa com os bancos e o que você está precisando é colocar energia solar. Ela falou: meu ponto é alugado. Eu falei: não tem problema, você coloca na da sua mãe, que é casa própria, e transfere lá para a panificadora. Aí ela falou assim: mas tem 30%, é só 30%. Eu falei: não, vocês vão me corrigir agora se eu estiver errada. Aí eu falei para ela: não, se a conta da energia for no nome do seu pai e lá na panificadora no nome do seu pai, você não vai pagar nada de transferência, ele vai poder consumir esse valor na energia solar. Tô correta? Em partes. O que acontece? Funciona? Quando você coloca uma usina em um determinado ponto e você consome essa energia e o que sobrar você está mandando para outro estabelecimento que seja, tem um pequeno deságio, né? A concessionária, ela por si só, ela desvaloriza o valor do quilowatt para mandar para outro canto. Mas quando a gente fala assim, o pessoal se assusta, fala: não, então fica inviável. Não é que fica inviável. Por exemplo, aqui em Rondônia, o valor do quilowatt é 0,93 centavos. Quando você manda para... Você tem uma usina e você manda para residências, né, o crédito para consumir, esse valor de quilowatt cai para 0,78. Então tem um pequeno 0, tarará de centavos que ele desvaloriza. Mas não é 30%, né? Ah, tá. E mesmo se, não fosse... ela fizesse isso só para o consumo do comércio dela, ela não fosse distribuir. Aí ela ganha, porque aí ela vai consumir o valor total, 93 centavos. Porque, assim, a ideia a proposta que eu fiz de estratégia foi colocar, vai ser na casa do pai dela para usar, para pôr a estrutura, porque lá é próprio, né? Sim. E o ponto hoje é alugado, não era vantagem colocar a estrutura no ponto. Aí ela colocaria toda a estrutura na casa dos pais e a energia ficasse no nome dos pais, mas ela vai usar somente pro comércio dela. Porque hoje o comércio dela tá vendo 4 mil de energia. Uhum. Ela tá deixando de contratar 2 funcionários. Ela poderia ter 2 funcionários na mão de obra a mais dela, para ela. E ela não pode, porque a energia tá muito alta, e aí vem 4 e vem 5 mil. 6 mil, tá? Veio uma de 6. Aí, assim, eu falei pra ela: não, vamos folhear estratégias. Então, foi uma das estratégias que a gente achou que é muito viável pra ela. Só pra efeito de conhecimento, né? O Banco do Basa hoje tem uma linha para energia solar de FNO. Os juros é em torno de 8% ao ano. Então, o que acontece? A gente já liberou muito recurso do Banco da Amazônia para energia solar. Claro que é um pouquinho demorado, mas uns 40 dias. Um pouquinho burocrático pelo valor da taxa, né? Mas assim... Mas o valor da taxa compensa. Não, com certeza. É a melhor que tem hoje. Quanto está hoje, vocês lembram? 8% ao ano. Uau! Depende da margem de faturamento declarado do cliente, sendo ele pessoa física ou pessoa jurídica, mas começa em 8% e vai até 10,5%, 11%. Mas ainda assim é menos de 1% ao ano. De todas as possibilidades é menos de 1% ao ano, que a gente sabe que hoje em dia, para empréstimo ou crédito rotativo, isso não existe, né? É menos de 1% ao mês, né? Exatamente. Então, o que acontece?
a gente está liberando bastante recurso do Banco da Amazônia para alguns clientes que têm contas grandes também. Por exemplo, a gente teve um cliente nosso que a gente liberou parecido com essa sua cliente, né? Ele gastava em torno de R$4.000 por mês. A parcela dele lá no Banco da Amazônia, eu acredito, se eu não me engano, acho que deu R$2.300. Então, essa minha cliente, ela trabalha com panificação. Então, você já viu, né? O forno é muito... Ai, gente, eu sou péssima. Corta... Lá em casa é só o Carlos que corta. Cortando bolo. Eu sou péssima pra cortar bolo. Mas ela trabalha com panificação, então é muito gasto, né? É forno, é muita coisa. E aí a gente chegou no denominador comum que ela precisa para ontem. Olha, mesmo o ponto dela sendo alugado, a gente já fez alguns cálculos com clientes e a matemática ela não mente, né? Quanto tempo que ela está nesse ponto dela? Já tem 2 anos. Já. Pois é, ela já deu um sistema de energia de graça para a Energisa. Essa é a conta que ela tem que fazer. Não importa se o ponto é alugado. Tem gente que fala, mas meu ponto é alugado. Você está quantos anos no ponto? 10 anos. Já deu 5 sistemas de graça para a Energisa. A cada 2 anos, um sistema solar se quita só de você pagando parcela mensal para a Energisa de energia. A título de exemplo, um sistema hoje de 1.000 kW está em torno de quanto, Arthur? 24 mil, mais ou menos. 24 mil. 1.000 kW. É quase a média da pessoa que paga R$1.000 por mês. Em 2 anos, 24 meses, 24 mil. Isso sem contar o reajuste anual que a Energisa faz todo dezembro na data de aniversário deles. De 15% a 20% anual, eles reajustam a tarifa deles. Então, quando você tem energia solar, você trava esse aumento deles, né? Essa diferença na conta, né? E fora que é a questão do verão nosso, o Rio Baixo, tem a bandeira vermelha que está em iminência de entrar, né? Já está na amarela e continuando esse clima seco e falta de água que aparentemente esse ano vai ter, a bandeira vermelha. Então, a gente já fica livre. Quem tem o sistema energia solar já fica livre dessas bandeiras, né? Isso mesmo, Carlos. E a título de informação, a bandeira amarela Eles calculam por conta de crise hídrica, né? Bandeira amarela e vermelha. E geralmente, se eu não me engano, a bandeira vermelha é 16 vezes o valor de... 21 centavos, eu acho, né? Algo assim, eu tenho que dar uma olhada certinho na legislação. Então, assim, a tua energia, ela sobe muito com esses problemas, né? Principalmente o comércio, né? O comércio tende a gastar muito. E aí, sabendo disso agora, né, o quanto é importante a energia solar e o quanto a pessoa pode economizar com a energia solar, quando eu, Fran, for procurar, eu sei que eu tenho vocês, então eu já sei como vocês trabalham, mas quem está ouvindo agora e não sabe a importância e quais são os requisitos que eles devem ter para contratar uma energia solar, uma empresa de energia solar? Quais são os critérios que essa pessoa deve seguir? Porque, gente, hoje tem várias, né? A gente sabe, mas existe toda a área, existe profissionais que trabalham diferenciado. Vocês são um que trabalha muito diferenciados e a gente admira muito o trabalho de vocês, porque... Então, assim, mas vocês, nada melhor que vocês para dizer, assim, qual os critérios que eu devo seguir certinho? Fran, eu acho que primeira coisa, quando a pessoa vai entender qual empresa de energia solar contratar, primeiramente eu acho que tem que ver não só a estrutura da empresa, eu acho que também obras que já foram executadas, feedback de clientes, né? Corpo técnico e principalmente o pós-venda, porque eu acho que o pós-venda hoje é o que a galera mais peca. Não, é aquela famosa frase, né? Para vender, o pessoal vende. Agora, para dar o suporte por trás, a galera já deixa muito a desejar. Então, eu acredito que a experiência do cliente traz novos clientes para a gente. A gente bate muito nessa tecla, né? A experiência do cliente com a gente, todo o acompanhamento que a gente dá para ele, atender ligação, mandar um técnico olhar se está tudo certo, dar todos os parâmetros, todos os gráficos, a gente ensinar como é que mexe, né? Então, todo o acompanhamento do cliente, não só depois que instalar, durante a instalação, mas após a instalação também.
Tem cliente que liga pra gente domingo e a gente atende normal. Não tem tempo ruim, não. Não, nós estávamos jantando com o Arthur e a Raíssa. E ele falou, ó, Fran, desculpa aí, mas é que eu tenho que atender, não, e assim, e o telefone ele não para, é o tempo Não todo. para. E já era 9 horas da noite, o Arthur tava ali atendendo. Então é o nosso diferencial, porque o meu também não para, né? E eu falei, não, Arthur, eu super entendo, eu sou assim também. Na realidade, a gente começa a fazer parte da vida das pessoas, né? Porque tem muita gente que gasta muita casamento, energia. né? É um casamento, é realmente um casamento. Tem muita gente que gasta muita energia, mas para subsistência. Tem pessoas que a gente instalou, são agricultores, entendeu? Vivem do que plantam, precisa de energia para irrigação. Tem gente que tem panificadora também, temos clientes, tem docerias, tudo que vocês imaginarem. Então, é um negócio que faz parte do dia a dia de todo mundo, do ganha-pão de todo mundo também. Então, a gente tá para somar, de fato. Até coisa que não tem nada a ver com a solar, se a gente tiver propriedade técnica para atender, a gente está atendendo. Tem vários clientes nossos que chegam com um monte de dúvida que não tem nada a ver com a solar e a gente vai lá, busca, vai atrás, pesquisamos, procuramos, ligamos para quem sabe e a gente está lá para ajudar de fato. E a questão do corpo técnico, igual o Arthur frisou, é muito importante porque, por exemplo, eu sou engenheiro civil. O Gabriel está lá no escritório, engenheiro civil. A Camila é engenheira. O Henry, eletrotécnico. O Valner é administrador. Todo mundo tem uma formação já de natureza, entendeu? Não é, por exemplo, nada contra o pessoal que é desenrolado, mas não é da área fim. Porque um parâmetro técnico diferencia uma grande empresa de uma empresa que vai ter algum problema no futuro, entendeu? Seja esse por não conhecimento, o que acontece? A gente todo dia está se atualizando em norma, em como trabalhar melhor. Em comparação ao nosso trabalho de 3, 4 anos atrás, a gente vê que a gente evoluiu muito. Só que a pessoa tem que ter esse feeling de saber, eu tenho que melhorar esses pontos, eu tenho que me especializar, eu tenho que buscar conhecimento. Não é todo mundo que faz isso. E a gente sabe o quanto vocês têm buscado conhecimento. Inclusive, a gente viajou juntos, né? Fomos para Alphaville buscar conhecimento, melhorar e estamos juntos nessa. E a gente sabe o quanto vocês têm abraçado e realmente falado assim, eu vou fazer a diferença. Eu não vou ser mais um, eu vou buscar e vamos correr atrás. É isso que vocês têm feito, porque a gente tem acompanhado de muito pertinho. E a gente sempre... Eu e o Carlos, a gente sempre fala de vocês. Vocês são um exemplo pra gente. A gente fica muito grato. E vocês também são exemplos pra gente. Ai, É uma parceria de 2 vias, né? É parceria, né? Parceria de quando a gente consegue, né? Trocar. Uma troca, né? Também diante desse cenário que hoje a gente tá tão competitivo, tantas empresas no ramo, né? Tanto a energia solar. E como vocês conseguem se destacar e ter um crescimento igual a gente acompanha o crescimento de vocês. Qual é a fórmula? Tem alguma fórmula específica ou vocês... Posso começar essa? Pode Eu falar. tenho um exemplo muito bom de algo que aconteceu com a gente, isso é real, tá? A gente fez uma instalação para a mãe de um cliente nosso daqui de Porto Velho, lá em Nova Mamoré. Um dia, o vendedor que realizou essa venda mandou um vídeo de um sistema solar que pegou fogo lá na região. A primeira coisa que eu olhei quando eu vi o sistema Foi na rua. Não é na rua, né? Esse não é o meu. Com certeza não foi a gente que instalou. Com certeza absoluta. Por quê? Corpo técnico só tem engenheiro. A gente segue todas as normativas. Tudo que de material que for para segurança necessário para a instalação sendo bem feita, a gente usa. Todos os critérios de segurança a gente atende. Então não tinha como aquele sistema que deu problema ser nosso. Não tinha como ser uma instalação nossa. E a partir daquilo deu um instalo que eu falei, a gente não vai ficar competindo com quem compra no menor valor. Entendeu? A gente não vai querer cobrir o menor valor de quem é o cara que vende, que é o que instala, que é o mesmo que faz tudo. Porque a gente tem estrutura, a gente tem engenheiro, a gente tem toda essa bagagem de formação para trazer para o cliente, em experiência, em expertise de negócio, sabe? Então, tipo assim, por que a gente vai ficar se colocando na mesma situação? Aí, a partir disso, a gente já parou de querer competir questão de preço, porque não tem sentido. Perde o sentido. Não é preço que diferencia o nosso trabalho. Exatamente. É a qualidade do trabalho que a gente entrega.
Porque não adianta a gente oferecer um valorzinho que a gente lá depois, no futuro, aquele valor vai ser... A gente não vai conseguir entregar um serviço de qualidade. De qualidade. Porque aquele valor, ele não é um risole. Tipo, então, você entra aí no mercado competir por preço e aí você não consegue dar uma estrutura porque você vai precisar de equipe, você vai ter despesa. Exatamente. E aí não vai cobrir e você aí começa a má entrega. Um serviço entregado de E qualidade. é algo que a gente não pretende, né, no mercado. Até de gancho, a gente tem um cliente ativo nosso que toda empresa tem seus problemas, né? E infelizmente a gente fez uma instalação com um prestador de serviço, que não era equipe nossa, e a gente teve um problema de geração. Tem um tempo já isso. Teve um problema de geração do cliente. E era um sistema até um pouco... Era razoável ali, 4.000 kW, 5.000 kW. 5.000 kW. Dá em torno de 4.000 e poucos reais por mês de energia. E esse déficit de energia que o cliente teve, ele me indagou, né? Falou, Arthur, mas era para estar gerando 5 e não está gerando 5, tem 3 meses já, que enfim. E aí, como é que... Eu aceito. Como é que... O que a gente faz? Se você vai arrumar... A gente foi lá, arrumou. Realmente tinha um problema de instalação, né? Foi erro de verificação do terceirizado. É tanto que hoje a gente não tem mais terceirizado, desde que aconteceu esse episódio. Obrigado. Eu, por si só, falei com o Vitor, falei, cara, a gente vai arcar com esse custo do cliente. O cliente não pediu pra gente que a gente arcasse com esse déficit de energia, mas a gente, por si só, a gente foi lá, fez os cálculos, viu que tinha um déficit de 4.000 reais, que ele ficou, teoricamente, no prejuízo, né, de energia. A gente foi lá, eu liguei para ele, expliquei, pedi desculpas e a gente passou os 4.000 reais para ele. O que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu? Esse mesmo cliente, no mês seguinte, comprou outra usina nossa, depois acho que do mesmo tamanho, né? De 4.000 kW. Isso. E eu acho que ele já comprou bem umas 4 ou 5 usinas nossas. Acho que ele já tá na 4ª usina dele com a gente. Olha aí. Então assim, fora as indicações também. Não é sobre... É igual a gente falou, não é uma via de mão única, né? A gente sempre tá ali para somar com o cliente, dar tranquilidade e o suporte necessário se for preciso, né? E igual a gente pontuou, é uma parceria, não tem como. Eu não quero problema pra minha vida, entendeu? Basicamente o resumo que a gente tem é esse, a gente não quer causar problema pra ninguém, a gente tá pra resolver o problema, não gerar mais. Então todo esse tipo de situação adversa que vem a acontecer, a gente vai ter a responsabilidade de arcar. Se vier a acontecer, a gente vai arcar com isso. Porque a gente é responsável com as coisas que a gente faz. Vou contar um negócio aqui, talvez o Vitor puxe minha orelha aí que eu não deveria contar. Mas eu quero contar isso aí. Antes de você falar, Léo, a gente tá ao vivo no Instagram? Tá ao vivo? Vai até tomar mais um aqui. A gente não tava no Instagram. Gente, obrigada por estar aqui, se tiver alguém de vocês aí. A gente demorou um pouquinho a entrar no Instagram, porque a gente começou aqui brindando. Já tivemos brinde, né? Porque hoje é o primeiro FCcast. O Arthur, o Vitor tá aqui com a gente. Continue aí com a gente, se você tiver. E o Arthur vai dizer alguma coisa agora, porque a gente está falando sobre um MetaSun, atendimento, qualidade, né, na prestação de serviço. Arthur, agora conte, que agora para você saber que você está ao vivo. Vou até tomar mais um aqui para ouvir o que ele vai falar, né? Não sei. Pois é. Depois a gente conversa aí. Tu não vai brigar comigo aqui, não? Não, pode. Eu tomo os dois logo. Pode falar. Fran, então, assim, o que a gente fala sobre diferenciação de mercado? A gente contou um pouco sobre pós-venda, sobre a gente não competir com pessoas que instalam, que faz tudo, né, ao mesmo tempo. A gente tem uma equipe, um corpo técnico. A gente mostrou que clientes teve problema, a gente resolveu da melhor forma e o cliente voltou a comprar com a gente várias vezes. E a gente teve um episódio um pouco recente que a gente pediu uma carga de painéis solares de São Paulo e não chegou aqui. O que aconteceu? Furtaram
uma carga, uma carreta nossa de painéis solares. Prejuízo avaliado ali em 75 mil reais, mais ou menos. Tem seguro. 75 nada, né? A gente teve que comprar de novo, bota 150. É. 75 era o que vocês A perderam, carga. mas vocês recompraram a mercadoria. A gente teve que recomprar a mercadoria. Mais Então, caro, inclusive. exatamente. Então, o que acontece? A gente não passou essa situação para o cliente, até para não dar ansiedade para ele não ficar preocupado. No dia seguinte, a gente comprou a mercadoria, a gente foi roubado, acionou o seguro. No dia seguinte, a gente já comprou outra carga. Tirou do nosso capital de giro, comprou outra carga, entregou, deu 5 dias, chegou no estabelecimento do cara. Nem sabia de nada. O Nem cliente, sabe ainda, o cliente nem sabe Aí, ó. que Tá isso sabendo aconteceu. agora. Ah, Pois é. Então, assim, a gente não passou essa informação, a gente arcou com a responsabilidade de entrega. Porque, assim, a gente sabe que seguro, a gente poderia falar assim, olha, foi roubado, tem o seguro, você vai receber, conforme o seguro pagar a gente. Mas a gente não quer isso, a gente não quer Gerar transtorno. gerar transtorno, Quer resolver o entendeu? problema. Então a gente resolveu o problema e depois a gente vai ser ressarcido. ei, isso aí entra uma pergunta que eu ia fazer para vocês sobre a importância da satisfação do cliente. Vocês já me responderam antes de eu perguntar. Porque é isso, é sobre a gente arcar com as consequências, fazer o diferencial. O que vocês fizeram foi um diferencial para o cliente de vocês. Vocês não eram obrigados a fazer. Não. Olha, a gente tem um contrato, o contrato é bem claro. Por exemplo, isso é um efeito adverso. Isso. Que é de todo mundo, De né? todo mundo. porque- Pode Todo vir mundo. a acontecer, mas, por exemplo, a gente nem ao menos chegou e falou, fulano, sua carga foi roubada, vamos comprar outra. Nem comunicou, a gente olhou um pra cara do outro e falou, vamos comprar. Pronto, acabou. Resolvido. O cliente nem sabe, ele vai saber agora. E essa também é a Entendeu? diferença E o de dele você... tá só complementando. Dele vai finalizar a instalação hoje, né? Dele? É, Nossa, Pronto, gente. tá finalizando hoje a instalação dele. Tudo E certo. quando foi isso? tem 3 semanas. 3 semanas. Muito recente. É. Aconteceu agora. aconteceu Agora. E essa também é a Nem os resposta... contadores de vocês sabiam. Nada. Segredo a 7 chaves. Essa também é a Ei. diferença de você comprar também em qualquer lugar, né? Você tem uma empresa que tem uma... Um caixa, né? não é só um caixa, mas como é que eu posso dizer? A índole, né? De você Sim. resolver o problema do cliente. É, olha, e eu vou bater de novo na questão do caixa, aí deixando bem claro e frisado. Eu acho que não é todo mundo que tem 100 mil disponível para dar, assim, pega, né, comprar um equipamento. Então, a questão da confiabilidade da empresa, se a empresa realmente tem estrutura para poder arcar com o sistema do cliente. Porque imagina um caso hipotético, se não fosse 75 mil na carga, que fosse 300 mil, ainda assim ia ter caixa, para a gente conseguir recomprar esse produto e não deixar os clientes na mão. Entendeu? É diferente de quem tenta vender e vencer proposta no menor preço. Entendeu? Às vezes o cara vai poder te entregar um sistema legal, vai fazer uma boa instalação, o material talvez uma qualidade um pouco duvidosa pelo valor que ele fechou de contrato, mas não tem estabilidade em caixa para caso venha acontecer algum problema imprevisto. desse ele poder arcar. No mais, acho que algumas empresas chegariam no cliente, contariam a situação e teriam que aguardar o seguro fazer o ressarcimento daqui 1 mês, 2 meses e ficar desfalcado no caixa, né? Ou o cliente esperando para receber um produto que já pagou e não recebeu. E aí o cliente ia ficar lá em casa insatisfeito, Insatisfeito. triste, porque ele já estava sonhando com essa redução de energia, ele já estava sonhando com a redução de despesa, e aí ele ia deparar com isso. E vocês fizeram o quê? Assumiram a responsabilidade. E não era dever de vocês. E pensa, Isso, gente, é a diferença do MetaSomo. Olha isso! pensa só, Fran, também. O cliente faz um financiamento e acontece uma coisa dessas e ele tem que pagar financiamento e mais energia. Não existe. Imagina só. Você E já pensou? o transtorno, na verdade, ia ser uma coisa muito ruim. Porque, assim, geralmente a gente tá sempre ali com as despesas bem amarradas, né? Bem no limite. A gente sempre controla o fluxo de caixa. E aí já tava pensando assim, porque o brasileiro é assim. Eu vou reduzir ali 3 mil da minha energia, eu vou colocar mais essa despesa aqui, porque vai ficar ao contrário.
vai ficar no lugar dela. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês, da minha cliente. Ela, a partir do momento que ela ia reduzir, automaticamente ela já ia contratar 2 funcionários. E aí? E se essa conta não fecha? Pois é. Esses 2 meses, como que ia ficar, né? É um compromisso que a gente tem, né? Então, assim, nem a gente fala, a mão tem que ser uma mão de 2 gumes, né? Tem que ser uma troca, tanto para os parceiros, quanto para quem está prestando serviço. Responsabilidade, né? Ética, e prezar, né, o que a gente faz. E vocês, eu sei que a gente pode falar que vocês fazem por amor, que vocês fazem, que vocês vestem a camisa e que estão lá até 10 horas da noite trabalhando e fechando contrato. Também. Muitas vezes até pegando o painel para descarregar do caminhão. Eu vi esses dias no stories do Instagram. Cara, com a gente não tem tempo ruim, não. Essa questão específica que você comentou do furto, todo mundo está sujeito ao imprevisto. A acontecer, com Escapa do nosso controle. Não, a gente não consegue controlar 100% da operação. E isso é muito importante, igual você falou, que vocês fizerem, nem passar para o cliente, que vocês assumiram a responsabilidade, o cliente nem sabe do ocorrido, ele vai estar satisfeito com o equipamento, ele vai estar montado. E o seguro, a gente sabe que o seguro demora um pouco, não é imediato. Tem que ter toda uma burocracia para poder liberar ele. Mas enquanto isso, a empresa de vocês estão de parabéns pela ética que vocês tiveram, né? Pela disponibilidade que vocês fizeram com o cliente. Isso é muito importante. É isso que destaca a Metasan do mercado das demais. Isso que a gente entende que é um grande diferencial de vocês. É a responsabilidade que vocês têm, tanto com o cliente, com o equipamento, com tudo que vocês entregam, é uma qualidade excelente. Obrigado. Na verdade, que na área da engenharia mesmo, a diferença de uma empresa para outra, em grande maioria das vezes, é o detalhe. Isso é um detalhe, né? Em toda a instalação, isso é um mero detalhe. Por exemplo, outro detalhe, a gente gosta de entregar a obra limpa. Do jeito que a gente entrou na casa do cliente, a gente vai sair, a casa vai estar um brinco, igual a gente encontrou. Por quê? Tem instalações que a gente já viu por aí, que a gente às vezes pega para ajudar alguns clientes nossos também, que já tiveram outras experiências com outras empresas, que eles mostram a foto da época. O pessoal instalou, deixou tudo sujo, tudo bagunçado, coisa mal montada, entendeu? Então é um detalhe que realmente ele faz a diferença para a indicação, né? E para a satisfação do cliente no final, que é o mais importante. E como a gente agradece essa limpeza depois do serviço. Isso é horrível, cara. É terrível, gente. Quando a gente pega uma instalação, qualquer mão de obra que vamos fazer em casa. Central coisa. De ar, né? Cai aquela água suja. Aquela central, assim, então. Meu Deus gente. Eu acho que o grande... que o pessoal peca muito em serviço todo serviço, a maioria, deixa sujo o local. Deixa sujo. Pega limpo, deixa todo bagunçado, todo... e não é um cuidado. Porque tem gente que realmente tem um cuidado, deixar limpinho, bonito, beleza. Mas são poucos que tem esse cuidado, deixar a obra limpa. Ou se é uma instalação, ou se é uma central de ar, ou se é uma pintura. São poucas pessoas que têm esse cuidado com a obra. Geralmente até eu falo sobre isso aí, que é muito importante, que tem uma moça que limpa lá a nossa casa, nosso apartamento, e ela é impecável, assim, a gente fala que ela é quase perfeita. Ei, eu preciso do telefone dela, que eu tô sem diarista. A gente vai passar. Mulher, ela é sensacional. Show de bola. Ela é sensacional. A Aline me indicou a gente vai conversar amanhã, mas aí vocês sabem, né? Tem que ir testando. Eu vou te falar, o problema, só tem um problema dela, a agenda. Agenda. Então, ela é difícil ter um dia disponível para você. Você sabe por que é difícil? Porque ela é muito boa no que ela faz. Exatamente. Tem uma moça que foi comigo semana passada, ela é maravilhosa. Aí eu falei, vamos fechar, porque eu quero fechar 2 vezes na semana, deixar pronto. Eu falei, não tem agenda. Eu falei, É desse jeito. Como assim? O profissional bom, ele é muito requisitado. Ele não tem margem para o mercado, não. Como que pode, gente? E
esses dias eu cheguei lá no escritório, o Daniel tava limpando o banheiro, ela tá nesse ponto, o Daniel lavando o banheiro. Eu falei, olha que menino comprometido, chegou meia hora antes pra lavar o banheiro, porque tá difícil a diarista. Tá bem difícil, eu vou entrar em contato com ela. E sobre expansão e inovação, meninos? A gente tá num processo a gente está terminando de estruturar a empresa, né? Em equipe, em processos internos mesmo. Eu acredito que ano que vem a gente consiga expandir os nossos horizontes, né? A gente já tem, não vou dar um spoiler aqui, mas já tem algumas coisas já a gente já está mapeando algumas coisas para expandir a meta, mas a gente começou a estruturar também um aplicativo, Fran, que é o seguinte, isso daí vai ser um diferencial de mercado. Diferencial de mercado aqui na nossa região. A gente está fazendo um aplicativo de energia solar, onde esse aplicativo vai mostrar todos os problemas de todas as usinas que a gente tem. Então a gente vai ter um dashboard, onde a gente tem todas as usinas que foram instaladas e se tem problema ou não nela, em tempo real. O problema no caso que ele está falando é, por exemplo, painel sujo que diminui a eficiência de geração, esse tipo de situação. Uma baixa geração por alguma coisa. Às vezes a rede da Energisa oscila na tensão, entendeu? Aí desestabiliza e desarma o inversor, aí aparece o erro. E esse aplicativo é em tempo real e se tiver algum problema que ele detectar, ele vai mandar mensagem pro cliente e pra gente automaticamente, ao mesmo tempo. Então, o que a gente fala pro cliente? Que esse aplicativo aí, ele vai ser interessante porque a gente vai conseguir mapear em tempo real tudo isso. Deu algum problema? Já vai mandar pro cliente já. Entendi. Não só isso, esse software que a gente está desenvolvendo vai ter outras coisas agregadas, né? Mas o ponto principal seria esse, é porque hoje em dia, até uma questão que não evoluiu tanto em questão do painel solar, o sistema de acompanhamento de geração das próprias empresas, dos inversores, não é muito bom, não é tão funcional, entendeu? O cliente já tem uma certa dificuldade em acessar e entender consumo, autoconsumo, crédito de geração, tudo mais. Então o aplicativo ele vai vir para simplificar isso e entregar de maneira resumida, um simplificado de fato para o cliente, para ele entender, olha, eu gerei tanto, eu estou consumindo tanto, meu crédito injetado na rede é tanto. Próximo mês, se eu consumir um pouquinho a mais, eu tenho crédito para bater. De maneira simples, porque... E ele vai mandar relatórios também de geração. Por exemplo, você já gerou X quilowatts nessa semana. Então ele vai conseguir entender como é que está a geração. E não quando a energia vir exorbitante, né? Geralmente o que acontece, na grande maioria das pessoas que têm energia solar instalada que a gente viu, inclusive lá no Arca a gente fez essa pauta de pergunta, muitas pessoas do Arca em si têm energia solar, mas o grande problema deles é acompanhar a geração deles. Porque é um cálculo que ele é um pouquinho complexo, entendeu? Do cliente chegar e tirar um tempo, vou calcular a minha energia injetada. Entendeu? Não é tão simples assim. A gente ensina o cliente, mas sabe que tem certas pessoas que vão apresentar um pouquinho mais de dificuldade para saber. Legal. Até eu tinha comentado com o Vitor, esses tempos atrás, que a gente tem uma pessoa específica, um cunhado, que ele oscilou muito a energia, deu muita queda. Estava produzindo 500 e um mês produziu 250 só. Ele até questionou, mas será que aconteceu com a minha energia? Aí o pessoal falou, mas é assim mesmo, tem meio que produz, aí olha, insolação foi menos, mas mas é igual a gente falou, esse valor de variação brusca não é eficiência de geração por meses, entendeu? É alguma pontualidade, alguma situação específica, um cabo mal conectado, no caso dele como é solo, alguém tropeçou, tirou um cabo, desconectou uma string, ou talvez seja também oscilação de tensão da rede da concessionária. Tensão da rede da Energisa. Como é que funciona? Geralmente acontece em áreas rurais. Você coloca energia solar lá e a energia rural ela não é uma energia instável.
Então ela oscila de tensões. Tensões seriam 220 e 127, né? Então, às vezes está abaixo de 127 ou muito acima de 220. E o inversor ele vem com E aí- configuração de fábrica Isso. para ele desarmar. Ele protege o sistema dos painéis. Então, se ele sente uma oscilação da rede maior do que está configurado no datasheet, né, no manual do fabricante, ele desarma automaticamente, entendeu? Para Mas proteger o sistema. tem como regular isso aí. Às vezes é questão de E regulação. nesse cliente específico, a gente comentou, é área rural, então possivelmente foi oscilação da Pode rede ser. rural mesmo, que teve uma interferência. Aí o profissional que instalou lá, ele tem que fazer uma configuração do inversor para esse inversor ele não desarmar acima de 220. Ele coloca um limite pela norma, se eu não me engano, é 270. Então até 270 ele pode oscilar que não vai desarmar. Acima disso aí ele vai desarmar de qualquer forma, que é muita tensão. Muita atenção. Legal. Ei, meninas, e o Léo da Peleja tá aqui com a gente também hoje. Ele que vem nos ajudando aí. A gente fez um treinamento recentemente com o pessoal lá no Tênis Clube do escritório. Eu vi com o Hernandes, né? E eles estavam lá com a gente. O Léo tá ali, ele tá dizendo que tem gente no Instagram com a gente. Legal. Acompanhando, né? E como eles estão ali, vamos valorizar eles. O que vocês acham? Sim, com certeza. O que a gente pode fazer para valorizar os meninos que estão acompanhando a gente no Instagram? Eles O cara querem do fazer... comercial, o Arthur, ó, pode Eu? O que é? Para eles perguntarem alguma coisa? A gente responder? Manda uma pergunta aí, gente. Manda o cupom de desconto aí, Arthur. Ei, cupom de desconto para quem perguntar. Só Olha quem aí, perguntar que tem coisa cupom. boa. Cupom de desconto para quem perguntar, né, Léo? Será que vai sair pergunta aí, Léo? Então se alguém perguntar, até o final do episódio a gente manda um cupomzinho de desconto aí. E o cupom de desconto a gente estende para família, se ele indicar, né? Sim, com certeza. Aqui todo mundo ganha. Aí, E comentando também qual é a importância de ter uma boa contabilidade da empresa para poder desenvolvimento dela, como que funciona, como vocês... Olha, a gente tinha um problema muito sério de contabilidade. E de acompanhamento, de toda essa... a gente sabe que a gente fica um pouco inseguro, né? Ficava, né? Hoje não. fiz contabilidade, gente. A gente ficava um pouco inseguro em relação à contabilidade, porque é muito crítico essa parte de nota fiscal, de imposto. Então a gente sabe que se der um vacilo, a gente perde dinheiro e, enfim, é um negócio discrepante. E a gente teve uma boa relação, né, entre a gente e um bom assessoramento. Eu falei para Fran um dia que me alegrava muito a forma com que vocês trabalhavam, que é um acompanhamento de verdade mesmo, e eu acho que tem que ser assim. A gente é empreendedor, a gente sabe que é uma... Ainda mais no Brasil, né? O calo de quase toda empresa é o imposto que ela vai ter que pagar depois. Isso é uma realidade para todo mundo. Então, assim, a gente manda a mensagem, vocês respondem. Se não responderia agora, vocês demoram, mas responde mesmo assim. Então, eu acho que isso é muito... Ana, né? O pessoal aí isso também tá de todo mundo de parabéns. Claro aí que a equipe está trabalhando muito bem também. Eu acho que isso é muito importante pro cliente. Aquela proximidade que tenha, né, da empresa, de empresas, né, B2B. Mas assim, a gente é do Simples Nacional, né? A gente ultrapassou um pouquinho ali aquele estágio ali tá beirando o quê? Uns 9% já, né? Isso. Os 9%. Então a gente já tava... Eu fiquei um pouco apreensivo na época que o Vitor falou. Cara, a gente já bateu 9% ali de nota fiscal para emitir. E para quem está assistindo aí sabe, 9% é pesado. Muito alto para a empresa? É muito alto. Então, assim, o Carlos deu toda a assessoria e conseguiu, a gente conseguiu achar uma brecha legalmente, né, para emitir notas para os bancos que precisam, né, dessa contrapartida, com um valor muito abaixo do que a gente esperava, até abaixo do
do simples, né? Na verdade, ainda é o simples, só que é uma maneira diferente de emitir a nota. Para um efeito de registro diferente. Como a gente faz a aquisição do material pelo SUFRAMA, ele entra no estoque, a gente tem que dar baixa no estoque baseado numa nota fiscal para ele ser feita a saída de fato. Só que a maneira que a gente estava fazendo a saída que estava equivocada. E aí o Carlos e a Fran deram o suporte para a gente poder, de fato, de maneira assertiva, encontrar uma forma que é mais eficaz e correta também de fazer a emissão. Com isso, é um simples ajuste. Opa, isso aqui tá diferente. A gente continuou conforme a lei. Olhou, ó, isso aqui a gente pode ajustar aqui, pode... E um pequeno olhar diferente para a empresa, a gente consegue dar um grande resultado. Porque só de cair de 9 para 3,5%, 4%, são 6% de diferença. No faturamento do ano, isso foi um absurdo de diferença. Uma economia, né? Economia absurda. É o dinheiro que não tem destino, ele fica no bolso, né? Sim. Isso assim é um pequeno olhar, é os detalhes que faz a diferença. Você está olhando e pra gente detalhe. E pra gente é muito importante, impacta muito pesado nisso aí, porque os valores são muito altos. É 100 mil, 300 mil, 400 mil, 1 milhão. Então, às vezes, 4% de 1 milhão é muito dinheiro, entendeu? Já é muito dinheiro mesmo. Alta. Cada carreta que a gente fecha é em torno de 400 mil, meio milhão, entendeu? Sim. Então, porcentagem cada CNPJ, cada KNAI é uma maneira de trabalhar, cada empresa tem suas estratégias diferentes, né? Porque depende muito do ramo de atividade de cada empresa. Com o anexo do Simples, né? E aí a Fran é aquela pessoa que fica muito dentro das empresas e traz para o Carlos. O Carlos é o nosso estratégico aí. É o homem da operação. O homem que busca uns meios, né, de estratégias para economias, né, de tributos. Até a gente viajou junto, a gente estava no curso junto, e a partir daquele curso a gente viu o quão importante é você estar mexendo com estratégias, tá ajudando as empresas na estratégia, trabalhando isso dentro das empresas, que o empresário vai identificar, ele vai conseguir ter um melhor resultado. E tudo isso começa com a contabilidade ajudando os empresários a melhor estratégia que ele pode se adequar. Porque hoje, no Brasil, é um retalho a Constituição, os impostos tributários. É um retalho. Todo estado tem a emenda e todo o governo quer arrecadar. E hoje a gente está procurando fazer esse estudo, esse detalhe a mais para as empresas, que cada empresa é diferente uma da outra. Energia é uma, restaurante é outra, então cada tem seu detalhe, seu pequeno detalhe que faz muita diferença na vida dos empresários. E o que o Carlos estava falando sobre ele ficar mais na estratégia é porque ele sempre fez isso. Nossa vida, quando a gente começou o escritório da FC Contabilidade, era trabalhar diferente. A nossa missão era trabalhar diferente, levar algo diferente para os nossos clientes. Mas é que todo início, né, e ele ficava muito tanto no operacional quanto nas estratégias. Então, e aí eu falei, não, você precisa ficar nas estratégias das empresas. E aí veio somando, veio a Ana somar com a gente, que você comentou. Todo dia eu perturbando. Aí agora, então assim, tem as equipes, a Andréia, que tá lá na parte de DRE, que você vai ver um resultado lindo de DRE na sua empresa. Então, assim, a gente vem melhorando para tirar o Carlos, para ele ficar só no estratégico, fazer a diferença real. A gente precisa fazer a diferença real na vida das empresas, né? Trazer a diferença. Assim como a gente vem buscando, vem aprimorando, a gente não quer parar, né? Nós somamos muito junto por isso, porque a gente pensa igual, né? É a vontade, né? É igual, né? Soma uma com a outra, a vontade de vencer, de fazer as coisas da maneira certa, de somar mesmo na vida dos clientes que a gente está fazendo parte, né? Isso. Ei, tem alguém, Léo? Tem sim. A Inê Duarte, será necessário uma estrutura no telhado para a instalação? Isso é feito pela própria empresa? Gente, a Inê, nossa, a Inê é uma amiga, parceira também, outra que soma muito na nossa vida. Obrigada por estar aqui. Então, vamos lá. Vocês querem que repete a pergunta que eu cortei vocês? Pode repetir. Seria necessário uma estrutura no telhado para a instalação das placas? E isso é feito
pela própria empresa? Tem que ser avaliado a estrutura do telhado primeiro, né? 90% das instalações não precisa fazer reforço de telhado, né? Mas se for necessário fazer o reforço de telhado, a gente mesmo faz. A gente, claro, não vai ser de graça, né? A gente faz todo o estudo, o que é preciso para executar o serviço e a gente mesmo executa. Mas questão da instalação, de forma genérica, a própria estrutura, que são os trilhos metálicos, omnitrilhos, são fornecidos pela empresa para instalação. Tem outra aqui. O projeto precisa ser aprovado por alguém? Pela Energisa. A gente tem todo o corpo técnico dentro da empresa de projetistas. E aí a gente faz o projeto, manda para a Energisa e eles aprovam, né? Aí, mediante a aprovação do projeto, a gente executa o serviço. Meninos, a gente tem muito lá. Ah, não! Eu tô te agradecendo, mas cadê o desconto da Enê? Olha aí, É verdade, né? é 10%, hein? Enê, Vamos mandar no WhatsApp. 10% de desconto na sua energia solar. Já te conecto você com os meninos, porque eles são maravilhosos. E a outra pergunta foi de quem? Do Léo. Léo, já sabe, 10% de desconto. Meninas, a gente quer muito agradecer por você estar aqui com a gente hoje. A gente que agradece. Esse projeto é um projeto que veio de Deus, não é nosso. Isso aqui caiu o Léo da Vox, né? A gente tem que agradecer ao Léo, ao Leonardo, porque a gente não pensava nisso aqui agora. Isso era planos para o futuro, que não estava no nosso orçamento. E o Léo veio, sentou a gente aqui nessa mesa e falou: Fran, Carlos, tenho isso para vocês. Aí a gente, como? Então, isso só pode ser de Deus. Isso é de Deus, não é outra coisa. Pela nossa mão, a gente não conseguia. Esse plano aqui é porque eu falo, Carlos, a gente tem... Deus, ele prometeu e ele está cumprindo. Ele tem uma Com promessa certeza. e ele está cumprindo. E vocês são as luzes que estão aqui para brilhar junto com a gente. Muito A obrigada. gente fica muito feliz. A gente agradece o Arthur, o Vitor, por disponibilizar um tempo, estar com a gente aqui, por ser o primeiro podcast, a nossa abertura. A gente agradece todo mundo que está no Instagram, nos ouvindo agora, nos vendo. Aos meninos dos bastidores aqui, né, com a gente. Vocês não estão vendo, mas tem o Alan e o Rony aqui com a gente ali, dando o maior suporte pro nosso podcast. Muito obrigada, meninos. Léo, obrigada. A gente tem que agradecer também ao Leonardo da Vox, né, que a gente está utilizando a instalação dele aqui. Ele fez o convite pra gente, a gente aceitou já de imediato. É uma coisa que pegou a gente de surpresa no momento, que ele chamou a gente para uma reunião e chegou aqui e falou: Carlos, a gente tem um podcast, vamos trabalhar, vamos, né, trabalhar, fazer o seu podcast, o seu, da contabilidade. Falei: opa, vamos. De imediato a gente aceitou. Mas tudo isso tem um desígnio, né? Que tudo isso a gente não faz nada sozinho. As pessoas que estão com a gente contribuem muito, a gente ajuda muito a gente. E a gente também contribui bastante com quem precisa. Na verdade, é reflexo do que vocês têm plantado, né? Isso é a lei da semeadura. Vocês estão colhendo o que vocês plantaram para as pessoas. É verdade. Assim, é verdade. É verdade, ó. Né? Olha, estou emocionada, não vou chorar. Vou comer um ouro branco aqui. O da alíquota. Pronto. Ainda bem que eu não almocei hoje. Eita, nós. Será que tava Gente, nervosa? Tá. Mas foi o tempo mesmo, foi o tempo. Mas é isso mesmo, obrigada, gente. Fiquem com Deus. E até breve, gente. Até o próximo podcast, FCcast, com Acho que é Carlos bom. Henrique e Fran Passarinho. Acho que é bom deixar o Instagram, né? Pro pessoal cobrar o cupom. É verdade. Como é que vai aí? cobrar depois o cupom, né? Ó, é melhor vocês falar mesmo, porque aqui, você sabe. Vamos deixar, gente, também o Instagram da MetaSum, contato. Arthur, Victor, o contato de vocês. Instagram Para da quem MetaSum. precisar entrar em contato, verificar questão de projetos com vocês, né? Comercial é seu. É, o comercial. Comercial é o Tá vendo? Arthur. Ele já sabe. O negócio meu é operação. Meu negócio é operação. O comercial é ele. O Instagram é @metasan, energia solar.
Lá vocês vão ver todo o nosso portfólio. Todo não, né? Alguns do nosso portfólio. E o número de contato 9289-7292. Vou falar direto com o chefe, viu? Vão falar direto comigo. E Olha quem a dá... responsa. Ele não tá passando nem o telefone da equipe dele aqui, gente. Não, a gente nem usa telefone comercial, não. É o próprio mesmo cliente liga domingo à noite. Ei, meu sistema, não sei o que. Agora, vamos ver. Tá ouvindo? Não tem tempo ruim, não. Então, já falam com o Arthur, porque vale a pena. Vamos economizar, vamos reduzir as despesas aí. Obrigada, gente. Obrigado. E até um próximo FC Cast com Carlos Henrique e a Franciele Passarinho. Já encerrou.